Olá, eu sou o Alessandro Saad, sou professor de matemática e a aula de hoje é trigonometria no triângulo retângulo, razões trigonométricas. E aí, vamos para a aula? Então, observando o triângulo retângulo ABC, aqui no lado direito da tela, né, nós temos o ângulo A de 90 graus, ou seja, o ângulo reto 90 graus. E daí nós temos a hipotenusa, que é esse segmento BC, né, que é igual a esse azinho. E em relação ao ângulo B, a esse ângulo B aqui, ó, nós temos um cateto oposto ao ângulo B, que está aqui, ó, esse Bzinho, tá, que eu vou chamar de cateto oposto. E temos o cateto adjacente, que é o cateto vizinho, né, que eu vou chamar aqui de Czinho, ó. Então, aqui o cateto adjacente, tá? Então, ó, considerando esse ângulo B, tá? Esse ângulo B, nós temos as relações. Ó, as relações trigonométricas que são seno de B, que vem a ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Que no caso, o nosso cateto oposto ao B, ao ângulo B, é o Bzinho. E a hipotenusa que nós vimos anteriormente é o Azinho. Tá? Temos também o cosseno. Tá? Então, cosseno, que a gente vai falar cos, né, de B, que é o cateto adjacente, isso aqui é uma definição, tá? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, o cateto adjacente nós vimos anteriormente, né? Que é o Czinho, esse segmentinho Czinho, esse aqui, ó, divididos pela hipotenusa, que é o A, o Azinho, né? E por último, né, a última razão trigonométrica, tá? Que é a tangente. Então, tangente do ângulo B, que vem a ser, ó, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Se a gente notar, ó, ficou coca. Para memorizar é fácil, né? Que vem a ser, então, o cateto oposto é o Bzinho e o cateto adjacente é o Czinho. Tá? Então, a gente escreve aqui esse sen, né? A gente escreve seno, assim, ó, seno, cosseno, com dois S, tá? E a tangente. Tá bem? Agora a gente vai ver, então, 3 exemplos de aplicações. O primeiro é bem direto, tá? Vamos ver, então? Bom, então no triângulo retângulo dado, calcular as razões seno de B, cosseno de B e tangente B. Tá? Então, a gente vai notar, ó, que aqui, esse 5 aqui, ó, esse segmento de valor 5, está oposto ao ângulo reto, ó, então isso aqui é a hipotenusa. Tá? E em relação ao ângulo B, ó, em relação ao ângulo B, ó, esse cateto aqui do ladinho, vizinho, é chamado de cateto, é o cateto adjacente. Ou seja, o cateto que é vizinho ao ângulo B. Adjacente vem de adjacências, de vizinhança, que está perto. Então, o cateto adjacente é o cateto que está perto do ângulo. Tá? Já o cateto de valor 4 aqui, ó, ele está oposto ao ângulo B. Então, esse valor 4 é o cateto oposto. Tá? Agora a gente vai colocar as razões. A gente quer saber o seno de B. Bom, ó, seno de B, como é que é mesmo? Ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? O cateto oposto é o 4. A hipotenusa é 5. Então vai ficar 4 sobre 5, ou 4 quintos. Se eu fizer essa divisão 4 divididos por 5, eu vou obter um número, tá? Que vai dar 0,8. Tá? Bom, o cosseno do ângulo B vem a ser o cateto adjacente divididos pela hipotenusa, ou sobre a hipotenusa. Bom, o cateto adjacente, a gente viu ali agora, né, que vale 3, e a hipotenusa vale 5. Então, eu vou ter a razão 3 quintos, tá?
Se eu fizer essa divisão, 13 divididos por 5, eu vou ter 0,6. Tá bom? E por último, né, a última razão trigonométrica, que é a tangente, que a gente abrevia por TG. Então, tangente de B, que é a coca, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, quem é o cateto oposto? É o 4. Quem é o cateto adjacente? É o 3. 4 divididos por 3, se eu fizer isso na calculadora, eu já tenho calculado, eu vou ter uma dízima periódica. Vai dar 1,333. Eu vou botar pontinhos, tá bem? E esse exercício aqui, está feito. Calculado, né? Encontramos então as razões seno, cosseno e tangente do ângulo B. Tá bem? Vamos para o próximo exemplo, que agora esse exemplo é mais aplicado. Um exemplo assim, é um problema aplicado. Vamos lá. Então, uma pessoa está distante 80 metros da base de um prédio e vê o ponto mais alto do prédio sob um ângulo de 16 graus em relação à horizontal. Qual é a altura do prédio? Aí são dados, ó. O seno de 16 graus, cosseno de 16 graus e a tangente de 16 graus. Tá? Vamos ver o desenho, como é que ficaria, ó. Bom, aqui está o observador, né? Ele vê o prédio, na relação horizontal, ele vê um prédio sob um ângulo de 16 graus, está aqui o ângulo de 16 graus, e ele está a 80 metros do prédio, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? A razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto, bom, quem vai ser o cateto oposto, ó, ao ângulo de 16 graus? Esse x aqui, ó. O x, ó, é o cateto oposto. E o 80 é um cateto, porque aqui formou 90 graus. Ó. Esses 80 metros com a altura do prédio formou 90 graus, um ângulo reto. Tá? Então, esse 80 aqui, ó, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 16 graus. Tá? E a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente, que a gente viu anteriormente, coca, é a tangente. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vai escrever aqui, ó. Tangente de quem? Daquele ângulo ali, 16 graus. É igual a coca. E agora, gente, a gente vai substituir, ó. Quem é a tangente? Qual o valor da tangente? Ó, 0,28. Então, no lugar da tangente, eu vou botar 0,28. No lugar do cateto oposto, ó, o x, então igual a x. No lugar do cateto adjacente, o 80. E agora é só resolver essa continha. A gente pode usar a regra da proporção, né? Ou seja, eu vou botar 1 aqui embaixo, já que eu não tenho nada aqui embaixo. E aí eu posso multiplicar em cruz. Aí eu fico com, ó, x vezes 1, que dá x e 80 vezes 0,28. Eu tenho essa continha pronta aqui no meus apontamentos. Uh, 80 vezes 0,28, ou seja, x é igual a 22,4. 22,4. É metros? Então, 22,4 metros. Tá bem? Bem tranquilo. Vocês vão ver que agora vai seguir quase que um modelo, tá, desse tipo de resolução de problema. Vamos ver o próximo, então? O próximo exemplo. Ó. Exemplo 3. Um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. Ó, a primeira pergunta, a que altura estará e qual a distância percorrida quando alcançar a vertical, que passa por uma igreja situada a 2 km do ponto de partida. Aí é dado seno, cosseno e a tangente de 15 graus, até porque a gente não sabe qual delas que a gente vai usar a princípio, tá? Vamos ver como é que fica o desenho, ó. Bom, notem que eu tenho, então, o observador aqui a 15 graus, né? O avião ele parte do ponto B a sob um ângulo de 15 graus.
Então, o y vem a ser a distância percorrida e o x, que está aqui do lado da igreja, é a altura. Formou um triângulo retângulo, né? Esse ponto A aqui no ponto A é o ângulo reto e aqui, né, o AC, ó, vai ser a altura, né? Então, ó, eu posso dizer que esse x aqui em relação ao ângulo de 15 graus, o x é o cateto oposto, o y é o cateto, é a hipotenusa, e os 2.000 aqui é o cateto adjacente ao ângulo B, tá? Bom, mas eu quero saber, a primeira pergunta que é feita ali, ó, a que altura estará? Bom, a altura é o cateto oposto. Então, a altura x, né, ó, é o cateto oposto ao ângulo de 15 graus, e a distância horizontal é o cateto adjacente. Ó, cateto oposto e cateto adjacente são as razões que são o que nós vamos utilizar. A razão, cateto oposto e cateto adjacente, é a tangente. Então, a gente vai usar a tangente de 15 graus. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha só, tangente de 15 graus, 0,27. Vamos substituir. No lugar da tangente, a gente vai botar 0,27. No lugar do cateto oposto, ó, o x. E no lugar do cateto adjacente, os 2.000. Esse ficou muito parecido com um exemplo anterior. Aí eu boto 1 aqui embaixo, tá? E forma a proporção. Ó. Aí eu multiplico em cruz. Ó. X vezes 1 dá x. 2.000 vezes 0,27. Vamos botar aqui. 2.000 vezes 0,27. Outra coisa, era 2 km. Eu transformei esse 2 km para 2.000 metros, tá? Eu não tinha falado isso, mas foi o que eu fiz ali. Agora o x, ó, vai ficar igual a 2.000 vezes 0,27, eu tenho calculado, que vai dar 540 metros. Bom, ficou fácil, né? Vamos ver o próximo. Aliás, agora a gente vai encontrar a distância. Eu vou apagar isso aqui, a gente vai encontrar a distância, tá? Bom, vamos lá. Então, a distância, ó. Vamos novamente botar aqui, ó. Cateto oposto, vê o x, a hipotenusa, que é o y, e o cateto adjacente, que são os 2.000 metros. Bom, a distância percorrida pelo avião é a distância, é a hipotenusa, né? Aqui onde está o avião, o aviãozinho voando, né? Voando, é a hipotenusa. Então, a distância percorrida y é a hipotenusa, e a distância horizontal, ou seja, linha reta ali, né? 2.000 metros. É o cateto adjacente. Cateto adjacente e hipotenusa, a razão trigonométrica é cosseno. Tá? Então, ó, a gente vai usar o cosseno de quem? De 15 graus. Ó. É o cateto adjacente, que é essa definição de cosseno, né? Divididos pela hipotenusa. Tá? Então, o cosseno de 15, ó, de 15 graus eu tenho ali, eu tenho aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. 0,97. Então, no lugar do cosseno eu vou botar 0,97. O cateto adjacente é 2.000. E a hipotenusa, não sei, é o y, né? Então, aqui eu vou botar sobre 1 para poder multiplicar em cruz. Aqui vai ficar um pouquinho diferente, ó. 0,97 vezes y. Então, vou botar 0,97 vezes y, vai ser 0,97y. E 2.000 vezes 1 vai dar 2.000. Tá? O 0,97 está multiplicando o y. Ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, y vai ser igual a 2.000 divididos por 0,97. Uma quantia meio estranha, né? Mas é assim mesmo, tá? Vou usar a calculadora. Aliás, eu já usei a calculadora. Eu encontrei aqui 2.061, uns quebradinhos.
Eu vou arredondar para o inteiro mais próximo, tá? Que é 2.062 metros, tá? Ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.